E aí pessoal, tudo bem? Estava aqui estudando sobre competência em ações de saúde e a Jolie resolveu participar, mas essa é uma questão que, se cair na nossa prova, é uma questão bem difícil de ser respondida, porque existem pelo menos 5 julgados dos tribunais superiores a esse respeito. Em primeiro lugar, o tema 793 do STF definiu o quê? Definiu que é a competência comum dos entes federativos. Então, respondem solidariamente a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios pelas ações de saúde. Depois disso, o tema 686 do STJ definiu o quê? Definiu que não cabe chamamento ao processo em caso de pedido de remédio, em ações de saúde. Por quê? Ele disse que o artigo 130, inciso 3 do CPC, é um artigo que se relaciona às obrigações de pagar e não às obrigações de fazer. Logo, concessão de remédio, concessão de medicamento é obrigação de fazer, por isso que não cabe chamamento ao processo. Depois, o tema 500 do STF, bastante importante também, definiu a competência para as ações em que os medicamentos não fossem registrados na Anvisa. E essa aí cai bastante em provas objetivas. Definiu o quê? Que em caso de ação que o medicamento não esteja registrado nem na Anvisa ainda, a ação deverá ser intentada contra a União na Justiça Federal. Isso aqui é bastante importante. Depois disso, o IAC 14, o Incidente de Assunção de Competências número 14 do STJ, tratou sobre medicamento registrado, mas não incorporado. Se o medicamento estiver registrado na Anvisa, mas ainda não estiver incorporado ao SUS, o autor escolhe. O autor da ação poderá escolher contra quem ele vai litigar. Nesse caso, o juiz não pode alterar o polo passivo com base nas regras de repartição de competência do SUS, porque essas regras seriam internas do SUS. O juiz poderia apenas direcionar o cumprimento da obrigação, a execução da obrigação. E a Justiça Federal, nesse caso aqui, ela teria a competência ratione persona. E isso significa o quê? Significa que se a União estiver no processo, vai ser competência da Justiça Federal. Se a União não estiver no processo, não vai ser competência da Justiça Federal. E quem é o competente para dizer se vai ser da competência da Justiça Federal ou não? É o próprio juiz federal. O juiz estadual não tem essa competência para dizer se vai ficar na Justiça Federal ou não. Isso é importante também. E por fim, o STF está julgando esse caso, um caso bastante importante, no tema 1234, bastante fácil de gravar, tema 1234 de repercussão geral. Ele vai definir essa causa, mas ele já fixou em sede de liminar alguns parâmetros. Até que a causa seja julgada, nesse tema de repercussão geral, tem alguns parâmetros. Em primeiro lugar, se o medicamento ou o tratamento estiver padronizado no SUS, o polo passivo deve observar a repartição de competência do SUS. Ou seja, vai depender de quem é a competência para conceder aquele medicamento ou aquele tratamento. Se for o município, a pessoa deve litigar contra o município. Se for contra o Estado, Se for contra a União, é a União. No caso de medicamento ou tratamento não incorporado ao SUS, aí o autor escolhe. O autor escolhe contra quem ele quer litigar. E esse entendimento é aplicável aos processos sem sentença até 17 de abril de 2023, que foi quando o STF, o ministro Gilmar Mendes, concedeu a liminar nesse processo. Mas está pendente de julgamento, é importante entrar lá no STF, coloca lá no push do STF esse tema, para que quando ele for julgado, você seja notificado. Eles notificam por WhatsApp, notificam por e-mail, e é bastante importante acompanhar esses julgados. Espero que vocês tenham gostado. Vou me despedindo por aqui. Eu, Jolie. Até a próxima.